Olá, família! Que bom que estamos juntos novamente. Hoje eu tô aqui, um chazinho. Fiquei resfriada essa semana, meu filho, depois todo mundo ficou, mas já tô melhor. Eu só não vou puxar muito da minha voz hoje. Vou ficar mais quietinha para não dar interferência aqui no microfone. E eu convido vocês para uma conversinha com chegada num chá, um chazinho quentinho. Eu não ia deixar de fazer essa gravação, porque é o seguinte: nós estamos passando por um momento de muita apreensão. Nós estamos num momento em que não sabemos muito bem o que é, muita especulação, muito medo. Então, apesar de eu não estar assim com a minha voz 100%, que eu estou com a garganta doendo, eu resolvi gravar. Nós vamos ficar aqui um pouquinho, mas para não passar em branco, o que eu quero dizer é o seguinte: nesses dias, o pensamento que me veio foi a lembrança de Jesus dizendo que era preciso haver o escândalo, mas ai daquele que causar o escândalo. A gente pode entender isso. Essa é a grande dificuldade, os embates até religiosos, por conta das interpretações. Mas o escândalo, ele não é algo desejado. Quando a gente trabalha com educação parental, o que os pais e as mães que procuram um profissional mais se queixam? Do escândalo que os filhos fazem. As birras. A birra, ela não existe dentro de algumas linhas de pensamento. A gente chama de birra para uma série de comportamentos. Então, a birra em si, o que é? Descreva o que é a birra. Eu posso dizer que a birra é o meu filho se jogar no chão e espernear. Outra mãe pode dizer que a birra do filho dela é ele atirar as coisas enfurecidamente no chão. Então veja que o nome birra é genérico, diz de algo, mas não esclarece que algo é esse, ou seja, não descreve o acontecimento. Então, é importante é que nós paremos de julgar as coisas, as pessoas, as relações, colocando adjetivos como uma birra está aí como um substantivo, mas a gente usa muito para qualificar os comportamentos que, se a gente fosse somente descrever, diríamos: meu filho, quando está com raiva, ele atira as coisas no chão. Meu filho, quando está se sentindo frustrado, ele se joga no chão. Então, isso é a descrição e eu estou considerando a emoção que aquela criança está sentindo. Isso é importante, são os passos da comunicação não violenta. Descrever o acontecimento, perceber a emoção, para depois entender qual é a necessidade e finalmente fazer um pedido. A criança, dependendo da idade, e eu vou dizer das crianças grandes, como nós adultos, que também sabemos muitas vezes dar um chiliquezinho, né?
porque a gente fica com raiva, porque a gente fica desregulado emocionalmente. Porque nós não fomos educados emocionalmente quando crianças, quando deveríamos ter sido. Então vamos lá, vamos nos deter aos fatos. Vamos descrever a cena. O que é que acontece? O que é que aconteceu? Nós estamos passando por um momento em que uma pessoa entrou na escola e matou crianças. Isso é grave, isso é algo preocupante, isso é um escândalo. Uma criança nossa que se joga no chão, faz, né, aquele comportamento que é birra, ela está fazendo um escândalo. Mas isso está na ponta do iceberg. Então, imagina o iceberg. A ponta é uma parte que aparece. O gelo ele flutua, mas ele só mostra a pontinha. Ele está submerso na maior parte do seu corpo. Quando a gente usa essa metáfora do iceberg para explicar certos acontecimentos, a gente está querendo dizer que existe algo que está por trás ou por baixo, invisível, não está aparente. Podemos dizer de comportamentos manifestos, comportamentos latentes, podemos usar várias expressões, mas a ideia principal que a gente precisa compreender é que por trás de todo o comportamento, todo nosso, da criança, há uma intenção. O comportamento é uma comunicação. Então hoje eu precisei vir aqui e falar. Nós estamos estudando essa obra, A Gênese do Bebê, Ciência e Espiritualidade na Educação. O foco que eu dou nas nossas conversas, nossos encontros, é a educação. Já coloquei como uma missão de vida estar aqui, dedicando esse tempo, conversando com vocês, desde o início da pandemia, foi para me colocar a serviço. Continuar o trabalho que eu vinha fazendo, e era um grupo pequeno, e se no YouTube pudesse alcançar mais pessoas e que esse conteúdo fosse relevante, se tocasse alguém e pudesse fazer diferença na vida de uma pessoa que fosse, eu já estaria muito feliz dizendo que estou cumprindo a minha missão. A educação parental ela deve ser levada para todas as pessoas. Se a gente quer uma geração futura de crianças saudáveis, física e emocionalmente, psiquicamente. Então eu não me conformo em pensar que dialogar sobre isso só pessoas com recursos, né, para pagar atendimentos é que teriam acesso. Todos nós devemos ter acesso a conteúdo. Nem todo mundo pode comprar um livro, mas pelas pesquisas, todas as pessoas têm um celular conectado à internet na mão. Então, o conhecimento, ele pode ser de acesso. Infelizmente, a maioria tem preferido vídeos de dancinhas no TikTok. Dá mais audiência e tem milhões de seguidores. Então, o nosso grupo de estudo aqui, nosso encontro para o estudo, tem um pouco mais de uma centena. Porque nós estamos direcionados a um propósito
sério, de estudo, e nem todo mundo tem esse interesse. Mas vamos lá. É por isso que nós estamos passando pelo escândalo. Porque nós estamos acomodados em situações em que não promovem o nosso avanço espiritual. Porque Jesus falou que era necessário haver o escândalo? Porque é necessário que algo aconteça para despertar a nossa consciência, para que saiamos desse estado de acomodação e até de desânimo, de distração. Quantos jovens estão ficando viciados nas telas, jogos eletrônicos, redes sociais, fazendo vídeos? Quantas crianças estão com o próprio canal? Tem página no Instagram, tem página no Facebook, e não pode. Pelas regras, você tem que ser maior de 14 anos, se eu não me engano, acho que é 14. Mas tem criança de 6, 7 anos, né, com página, né? E temos os pais que filmam as crianças, então essas crianças se tornam famosas. Tudo bem, existe uma intenção por trás. De novo, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para esclarecer, para refletir. Precisamos pensar. A página de hoje, para eu não ficar só aqui falando, né? Mas eu vou trazer um trecho que a Cíntia Soares fala da obra psicografada por Divaldo Franco, em que Joana de Ângeles faz essa referência aqui. Eu só vou achar aqui a obra, vai me tomar só um pouquinho de tempo, mas aqui é fácil. É só ver o ano de 1998, é Amor, Imbatível Amor. A Joana de Ângeles diz: os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento. Entretanto, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação, com lamentáveis resultados, possui os elementos essenciais para o feliz desiderato. No compromisso do amor, estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo processo de aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Nós vamos encerrar o capítulo 2. Não, o capítulo não. Esse item. Com essa referência, só essa citação, a gente já tem muito conteúdo correlacionado com aquilo que eu já estava falando na introdução. Vamos chamar de introdução a essa mensagem. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Se eu acabei de dizer que estamos passando pelo que passamos e vamos passar ainda mais, que é para despertar a consciência, estamos acomodados a posições mais confortáveis, em que
É fácil deixar os filhos entretidos no computador, no celular, né, vendo vídeos no YouTube. É fácil entregar ali para ver os desenhinhos. A criança se distrai. Só que ela parece concentrada. Ela tem um foco ali. Ela está focada ali. Acontece que quando é um joguinho, ela fica olhando para vários elementos. E ela começa a ter a atenção dispersa. O movimento de leitura de concentração é diferente dos joguinhos, que é dispersão. Então, quando as crianças jogam joguinhos, elas vão ter dificuldade depois para leitura, interpretação daquilo que está lendo, o pensamento fica acelerado. O corpo está parado e a mente está acelerada vendo, porque ela está segurando um objeto parada. A criança precisa de movimento para se desenvolver. Então, está acontecendo alguma coisa. As crianças ficam paradas. Então, elas desenvolvem pouco. Pesquisas já apontam que o QI, ou seja, coeficiente de inteligência, dessa geração de crianças é menor que o QI da geração anterior, ou seja, dos seus pais. Pela primeira vez. Porque as pesquisas apontavam que os estudos ali sobre inteligência, uma evolução de geração em geração, as pessoas ficavam mais inteligentes. Essa nossa geração está emburrecendo. Ou não está aprendendo. Está perdendo o interesse. Não tem o interesse. Ou já está perdendo o interesse em ler, em estudar, em aprender. E, mais grave, a pensar. Elas querem tudo pronto, de forma imediata, que é o que o computador faz. Eu escrevo, dou uma pesquisa ali, Google, ele responde, eu copio e colo. Eu não sei nem o que está escrito ali. Eu pouco entendi o que está ali. É muito preocupante, porque nós estamos ficando dessa forma. Nós estamos buscando informação na internet, não questionamos se aquela informação tem alguma validade. Fake news, né? Ou seja, notícias falsas, estão assim, aos montes, distorcendo, cortando. É muito fácil hoje construir uma imagem colocando rosto, voz, alterar a voz. Faz-se tudo, né? Se constrói uma cena com a pessoa, com as falas. Isso tudo hoje é muito fácil. Se constrói mentira. E uma mentira repetida inúmeras vezes vira verdade, porque se aceita aquilo como natural, normal. É a história da cabeça do peixe. A moça ia cozinhar e ela cortava a cabeça do peixe para colocar no forno. E o marido perguntou, por que você faz isso? Porque não coloca o peixe inteiro para cozinhar, né? Para assar no forno? Não sei, eu aprendi com a minha mãe assim. Aí, em oportunidade, perguntou para a mãe, por que você corta a cabeça do peixe? Né? A cabeça e o rabo estarem assim as partes do peixe. Quando leva para o forno. Nunca parei para pensar nisso. Aprendi com a minha mãe. Ela fazia assim. E aí perguntaram para a avó. Por que ela cortava a cabeça do peixe? E ela disse, porque o meu forno era pequeno, a minha forma era pequena,
Precisava cortar para o peixe caber na forma e levar ao forno. Tem várias versões. Fala-se do pão, fala-se do peixe, fala-se, enfim, fala-se do forno pequeno, fala-se da forma. A ideia é, nós repetimos modelos sem questionar. Nós repetimos notícias sem questionar. Nós estamos acomodados, uma preguiça de pensar. Só que para a gente cumprir com o nosso dever de pai e mãe, nós temos que entrar em contato com a nossa consciência. Porque é na nossa consciência que estão escritas as leis divinas, ou seja, os nossos deveres enquanto pai e mãe. E o que ela fala é do amor. O amor, ele não é uma emoção. O amor é algo que a gente ainda não sabe o que é para definir. E ele é raramente sentido. O amor é uma experiência, assim como a felicidade é uma experiência que é de uma conquista do espírito. Então é um estado em que a gente, quando ama, se torna uma pessoa amorosa. Quando a gente alcança a felicidade, nós nos tornamos pessoas felizes. Se torna um estado de espírito. É um grau de evolução desse espírito. É uma conquista. Então, quando eu falo que a gente ainda não sabe amar, é nesse sentido. Claro que nós gostamos dos nossos filhos, gostamos dos nossos parceiros, parceiras. Nós temos pessoas que cultivamos afetos e chamamos isso de amor, mas o amor ficou banalizado. Tem gente que ama comida, né? Então banalizou-se. E Joana de Ângeles fala em outro momento que o amor mais próximo que nós estamos do amor é o cuidado. Quando nós cuidamos de alguém com sacrifício não é sofrimento. Sacrifício é quando a gente abre mão de algo nosso, né, o desapego de algo que é do nosso interesse, para fazer algo que é do interesse de outro coletivo. É fazer em nome de algo maior, mais sublime. Isso é o grande sacrifício. Então, é o desapego que nos faz evoluir. Isso eu já falei, só relembrando. Cuidar de alguém de forma sacrificial, de forma caridosa, caridade, amor em ação, é o que nos faz ter a experiência do amor. E aí ela diz que técnicas psicológicas, metodologias de educação, então é o trabalho que eu faço. Como psicóloga, como educadora, eu utilizo técnicas, metodologias, eu tenho uma abordagem, tem estudos, referências, tudo isso é muito útil, é muito bom, é nobre, como ela fala, para o êxito, né, para o sucesso do quê? Do movimento, da educação. Então, a educação parental, eu trabalho com pais e mães para que eles possam perceber o que está ali por trás do comportamento dos filhos, que o comportamento é uma comunicação. O que a minha criança está dizendo? E a gente vai compreendendo o que é o desenvolvimento infantil, o que essa criança com esse comportamento está querendo comunicar, os seus sentimentos, sua necessidade, qual o pedido que ela faria trabalhando com a comunicação não violenta, sem julgar, acolhendo. Olha o movimento que nos aproxima do
cuidar e do amor. Então são recursos nobres, que é esse o objetivo, ensinarmos os recursos nobres. Mas o amor, né, ele está escasseado, tem pouco nos processos modernos de educação. Vamos falar disso, né? Está faltando amor para cuidarmos das nossas crianças. Estamos terceirizando, estamos deixando outras pessoas cuidarem dos nossos filhos. Estamos deixando nossos filhos período integral na escola, porque precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Estou aqui com vocês. Meu filho não está comigo. Eu podia estar brincando com ele. Então, são escolhas que a gente faz. Que possamos fazer escolhas conscientes. Escolhas conscientes que permitam que a gente cumpra os nossos deveres e não delegue para outros esses nossos deveres. Podemos ter redes de apoio, escola, parentes, né? A família é uma rede de apoio. Podemos ter pessoas que contratamos, rede de apoio vizinho, amigos. Isso tudo é importante, não substitui. No compromisso do amor estão evidentes companheirismo, diálogo, que eu falei da comunicação não violenta? Então, diálogo franco, honesto, ser honesto é ser autêntico, não é que a gente fala de sincericídio. Ser sincero e acabar matando a amizade, né? Então, isso é falta de respeito. Isso é falta de regulação emocional. Quando a gente diz na cara das pessoas aquilo que a gente pensa, sem respeitar qual vai ser o sentimento daquela pessoa. Então, não é para se dizer tudo o que se quer, que se pensa, que se sente. A gente precisa regular para que possamos ter uma vida, né, um diálogo franco, mas um diálogo não violento. Tá? Solidariedade, indulgência, sabemos que os outros erram e nós erramos, então olhe com mais carinho. A criança, se está aprendendo, é natural que ela erre. Por que nós queremos que ela seja perfeita logo de primeira? Que ela nunca derrube um copo d'água, que ela nunca se suje. Ela vai errar, e vai errar muito. E nós vamos precisar repetir e ensinar várias vezes. É uma lição para nós de paciência e de respeito com a criança. O respeito é o primeiro passo para a gente chegar no amor. A energia moral. O que é a energia moral de que necessitam nossos filhos? Nós temos que ser o exemplo de moral. Por que eu estou lendo isso tudo? Porque fala da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. Criança que é educada a partir desses valores. Que os pais cumprem com seus deveres. É uma criança que não entra em sofrimento, que não está traumatizada e que ela não vai ser violenta, ela não vai agredir o próximo. Essa criança não vai se tornar um adulto que vai invadir uma escola. Então, nós não precisamos de mais armas, não precisamos levar muros, não precisamos colocar cerca elétrica, não precisamos temer, nós precisamos amar. É isso que a Joana de Ângeles vem falar e isso que Jesus há muito tempo veio nos ensinar. E aí eu termino com essa pergunta que é muito importante para mim, eu estou ficando emocionada, porque nós
estamos idolatrando Jesus ou nós estamos aprendendo a lição dele? Nós louvamos o Mestre, mas não honramos seu ensinamento. O que nós estamos fazendo? Nós temos um Mestre. Então a educação é o caminho. Jesus. E depois Kardec, com o Espiritismo, Kardec era um educador, um professor. Precisamos entender que é pela educação que nós vamos desenvolver o amor. Precisamos prestar atenção nas lições de Jesus e não ficar louvando o Mestre. Jesus, ele não quer ser admirado. Ele não precisa disso. A gente pode agradecer, reconhecer o trabalho de Jesus, reconhecer a sua não dá nem para dizer assim, a dimensão espiritual. A gente pode reconhecer o valor moral, espiritual, intelectual. Jesus é essa luz. Eu comparo ele com o sol, a minha metáfora. Ele é o sol da minha vida. Mas eu preciso compreender as lições. Eu preciso viver as lições para chegar a ele. Não adianta ficar aqui acomodada, olhando para o sol e adorando o sol, dizendo como o sol é lindo, como o sol me aquece, como o sol é maravilhoso. Só que Jesus veio ensinar cada um de nós a fazer brilhar a própria luz. É pela educação. É pela nossa educação. Começa por nós, o exemplo. Então, tudo que está acontecendo é o escândalo necessário. Mas não vamos aumentar o escândalo. Não dê alimento. Não alimente seus temores. Não alimente mais as dores. Não alimente medos, escândalos. Desperte a consciência e viva o amor. O amor é que vai reparar todas as coisas, é que ele vai equilibrar todas as coisas. O amor é que vai curar todas as coisas. Nós somos essas coisas que precisam ser curadas. Muita paz a todos. Que Deus os abençoe. Tenham uma ótima semana. Cuidem de si e dos seus. Os seus irmãos é toda a humanidade. E a gente se vê no nosso próximo encontro.